Você sobre o Practitioner Educacional, que é um curso de formação para trazer habilidade emocional em sala de aula para os professores. Estou na educação desde 1989, já tem um tempo de estrada. Quando comecei a lecionar na Escola Estadual Brigadeiro Haroldo Veloso, em Guarulhos, não tinha noção de tudo aquilo que eu fazia. Hoje percebo que tudo tem nome e isso eu conto no livro. Mas a nossa conversa é basicamente sobre a minha experiência escolar, sobre os meus aprendizados acadêmicos e cursos para educação que venho desenvolvendo desde 2018. No livro Escola Sempre o Bom Negócio, eu trago aqui algumas reflexões, em especial uma reflexão sobre o trabalho interdisciplinar e quais os temas que podem ser abordados e mais facilmente são abordados para a educação. No livro PNL em Sala de Aula, como potencializar o aprendizado dos seus alunos, eu trago a minha experiência como professor, a Adriana Mascari traz a sua experiência como coordenadora pedagógica e a professora Helenice Miyazaki traz a sua experiência como diretora de escola. Nós três trabalhamos a PNL numa escola municipal em Guarulhos chamada Cândido Portinari, tivemos alguns resultados, algumas experiências e tudo isso você vê dentro deste livro. Também dentro desse processo tem o PGQE, Programa de Gestão da Qualidade Emocional em Sala de Aula, que é um programa feito online, 100% online. Se você quiser, depois é só você mandar um oi aí, que eu disponibilizo para você. Está na internet e é o básico que você precisa saber. É o básico da PNL que você precisa saber para trabalhar habilidades emocionais em sala de aula. E aí vem a pergunta durante os cursos, sempre tem, mas qual é o melhor método pedagógico? Para mim não existe método certo. O que há é a falta de informação e conhecimento do plano político-pedagógico das escolas onde trabalhamos. A maioria dos professores não sabe qual é o plano pedagógico da escola. Se ela não sabe qual é o plano pedagógico da escola, dificilmente ela vai fazer uma junção da sua forma de trabalhar e o plano político da escola. O projeto político-pedagógico, se for o caso, em um outro vídeo trabalhamos com mais detalhe, conversaremos com mais detalhe, mas ele é o coração daquilo que é feito com relação ao método, à forma de ensino-aprendizado. Então, qual é o planejamento que você tem? Qual é o PPP da sua escola? O que eu acredito é o resultado que você tem. E dentro dessa história de resultado, tem o que eu prefiro trabalhar, que é com a teoria do Rudolf Steiner, que já na década de 1920, que ele falava da teoria dos setênios, até hoje não houve ninguém para questionar se estava certo ou errado. Ele falava da importância de entendermos qual é a forma de aprendizado de cada criança, qual é o momento do aprendizado. Você sabe em qual setênio você está? Vivendo hoje, que você está vivendo agora, saber isso ajuda muito a desenvolver as outras habilidades. Uma outra coisa que eu acredito também é que tudo tem o seu tempo determinado. É o que está em Eclesiastes. Então, tanto do lado bíblico, do lado religioso, quanto no lado científico, nós temos isso. Tudo tem seu tempo. Então, qual é o tempo? Se você sabe o projeto pedagógico da sua escola e o tempo que você está desenvolvendo essas habilidades, você já está num caminho muito bom, muito assertivo. Outra coisa que eu gosto muito de trabalhar, e aí a PNL ajuda muito, é a comunicação não violenta, que na década de 70, Marshall Rosenberg já falava sobre isso, descreveu como fazer, fez várias palestras e tudo está baseado na resistência não violenta que era feito por Gandhi e Martin Luther King. Uma frase que é muito interessante dele é que no cerne de toda raiva há uma necessidade que não está sendo satisfeita. Você percebe que já está tudo escrito, que as pessoas já se deram o trabalho de escrever para a gente, o que falta para a gente é conhecimento disso.
Uma outra coisa que eu gosto muito de trabalhar é aqui, ó, no aprendizado ativo. O practitioner educacional, ele trabalha basicamente aqui no aprendizado ativo. Você pratica as técnicas de PNL, se pratica as técnicas de PNL, logo você internaliza muito mais fácil. A apostila é apenas um guia para você, depois do treinamento, olhar e vivenciar novamente o processo. Mas o practitioner educacional é um treinamento vivencial 80%, 80 não, mais de 80%, cerca de 90% totalmente prático. E isso faz toda a mudança. E trabalhar com os alunos, o aprendizado ativo também é sempre muito mais proveitoso. E o que o practitioner educacional basicamente trabalha? São alguns pressupostos. O principal deles é o rapport, né, que é a comunicação verbal e não verbal. O sistema representacional, sinestésico, auditivo e visual. O TOTS, o teste, operação, teste, saída, que é mais ou menos o ciclo PDCA da qualidade, só que voltado ao comportamento. Como é que eu funciono e o que eu posso fazer para melhorar. Mapas e filtros. E tão importante quanto criatividade Disney, só que tudo isso precisa ser exercitado. E, por fim, fica um questionamento para você. Em 2025, a gente tem que parar com as aulas chatas. Não dá mais. Final da década de 60, início da década de 70, quando o aluno tirava nota ruim, os pais iam lá e questionavam o aluno. Hoje os pais vão e questionam o professor. Claro que isso tem a ver com a educação permissiva, mas a gente comenta isso num próximo vídeo, num próximo momento, tá? Creio que eu tirei a dúvida da maioria das pessoas que me questionaram qual é o tipo de método, qual é a melhor abordagem pedagógica. Abordagem pedagógica a gente vê num próximo vídeo em um próximo momento, tá bom? Então, assista novamente, repasse quantas vezes for necessário e descubra qual é o setênio que você está. No livro Educação, que é esse aqui, PNL em sala de aula, a partir da página 53 eu falo bastante sobre os setênios e como se aprende em cada um desses momentos. Então, até breve.